Fala, nação rubro-negra, vamos reagir ao programa da ESPN, onde o Eugênio Leal me representou muito bem com as críticas feitas ao treinador Tite. Porém, na minha opinião, não só o Tite tem culpa desses péssimos desempenhos que o Flamengo vem apresentando, mas também os jogadores, que para mim têm uma participação maior com essa preguiça dentro de campo, com essa falta de compromisso com a torcida, com o próprio trabalho deles, com essa falta de empenho, com essa lentidão dentro de campo. Então o Flamengo ontem passou um jogo inteiro dando toques para o lado. Um lado, para o outro, contra o poderoso, entre aspas, com todo respeito, Amazonas da 2ª Divisão. Vamos reagir ao vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para acompanhar todas as notícias do Mengão aqui de graça para você. Tite falando depois da vitória, 1-0, magrinha. A torcida não gostou, olha aí. Todo esse contexto que tu colocou, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. Na sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente. Uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. Dessa vez não teve gramado sintético para colocar como desculpa, não teve altitude de 3.700 metros e não teve jogo 11 horas da manhã com quase 40 graus e o Flamengo não jogou a bola que todo mundo espera que o Flamengo jogue. O próprio professor Tite reconheceu e a gente tem os passes do Flamengo no jogo contra o Amazonas. Eu pedi essa tela aí. Então fale sobre ela. Ela fala por si. Mas explica pra gente também. Passes tentados, 728. Correto. Pra frente, 23%. Tá. Para os lados, 62%. Tem negócio que você tem que ter paciência para encontrar espaço? Não é paciência. Aí é a interpretação. Não é paciência, é opção para não correr risco. E para trás? Para trás, 15%. Mas o fato ali é para os lados. Passe para o lado, é? Abel, 62%. E quem vê o jogo se irrita. Porque o tempo inteiro é isso. Você praticamente não leva a bola. O Flamengo vai caminhando. Quando chega na intermediária aí, especialmente no segundo tempo, é só toque para o lado ou para trás. São raros os passos para frente. Mas é uma nova escola de jogo. Não é nova escola de jogo. Toca e não vou. Toca e não vou. A questão é a seguinte, o que eu acho, a minha cabeça, o Tite falou ali em segurança e tal, eu acho que isso passa por conceito do Tite. Porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, o Bruno Henrique. Esse gol foi bonito, belo gol, jogada de fundo. Muita iniciativa do Vinha. Eu já tenho um porém Não aí. é perna trocada, o lateral canhoto vai no fundo e cruza. E aí parecia que a coisa ia deslanchar. Parecia, mas como então, eu falei ontem aqui, o Flamengo faz 1-0 e está satisfeito. Isso é conceito do Tite? O conceito do Tite é o Só se for seguinte... conceito 2024, porque eu vi o Grêmio do Tite de lá atrás, campeão da Copa do Brasil, não era assim. O Corinthians do Tite, campeão 2015 brasileiro, não era assim. Era o time que goleava? Campeão... Não, goleava, mas não jogava só pro lado. Olha só. E nem a seleção brasileira. A gente vê o Bruno Henrique. Não foi campeão na Copa, Qual mas é a jogava só pro lado. característica principal do Bruno Henrique? Pega a bola, vai pra cima. Arranca pela ponta esquerda ali, joga velocidade, dribla 1, dribla 2 e vai pra dentro. Ontem, ou não só ontem, tem acontecido muito. O Bruno Henrique, ele começa, quando parece que ele vai arrancar, ele para, vira e toca a bola pra trás, ou toca pro lado. Mas isso você acha Aí o torcedor fica como?
desesperado. Porque Você acha ele... que a participação do treinador, Isso é, quando um jogador faz isso, você... ok, esse jogador está cansado. Agora, quando o time inteiro faz isso, só pode ser conceito do técnico. Dúvida para... Bruno Henrique. Levantou essa bola na área aí e tal. Uma ou outra que ele tenta na área. Mas o mapa mostra ali 62% de passe para o lado. Para enriquecer e esquentar a sua análise e a nossa análise. Quem estava jogando antes do Bruno Henrique? No lugar dele? Cebolinha. Cebolinha estava jogando assim, que nem o Bruno Henrique, ou estava partindo para cima? Em alguns momentos partia para cima. Por que a diferença de Cebolinha para Bruno Henrique? Pergunto eu. Eu estou falando, não é o Bruno Henrique, eu peguei como exemplo, porque a característica do Bruno Henrique é atacar o espaço. É jogar a bola na frente, usar a velocidade que ele tem. Até nosso amigo João Guilherme tem um bordão que fala, nem cavalo aguenta. Quando ele bota... Essa é do Didico, pô. Essa é do Adriano Imperador. Não, que ele bota na frente, nem o cavalo vai aguentar. Só que ele não está botando mais a bola na frente. Você citou o Bruno Henrique. Eu perguntei de Cebolinha. Cebolinha estava jogando diferente. Estava jogando diferente até certo ponto, Abel. Quando você pega o meio campo, o Gerson toca para o lado. A bola vai no lateral, volta para o meio. O zagueiro toca para o lado. É só toque para o lado. Ontem foi assim mesmo. Você vê o jogo, você fica irritado. O torcedor do Flamengo vaiou. E mais, o torcedor do Flamengo está demonstrando pela sua ausência nas arquibancadas que não compra a ideia desse time. Se você pegar ontem, e não é a primeira vez, e foi assim no domingo, e foi assim em jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, o Flamengo, até o ano passado, o jogo do Flamengo era lotado. Não sobrava lugar. E esse ano, desde o Campeonato Carioca, você olha, quando eles começam a botar aqui aquelas listras vermelhas e pretas ali na arquibancada, aquilo é para tapar buraco. Porque ali é para ter gente. Olha aí a média de público. Olha só. Contra o Boa Vista, 35 mil. Contra o Amazonas, 36 mil. Contra o Volta Redonda, 42 mil. A média na temporada, 50 mil. Não é a média do Flamengo. Não é. Mas esses públicos aí mostram... O Prates tem uma tese sobre isso. Não. Corinthians campeão brasileiro 2015. 38 jogos. Gols marcados, 71... Gols sofridos, 31. Saldo de gols, 40. Tá. Ganhava de 1-0? Não ganhava de 1-0, mas nunca foi um time... O Tite nunca teve isso, nem a seleção brasileira. Muito apetite. Um time de muito apetite. É sempre um time controlado. Apetite, e eu entendeu entendo... essa, Eugênio? Time foi o que deu para fazer. Pode seguir, Eugênio. Na ausência do professor Celso Zelt, você... ele que me mandou aqui. Então, sempre foi um time, e o Tite falou sobre isso, né? É um time do equilíbrio. Só que ontem não teve equilíbrio, porque o Amazonas praticamente não atacou. Era o Flamengo no ataque. Segundo tempo, então. Segundo tempo. E era o Flamengo que, quando tinha a oportunidade de arriscar uma jogada, não arriscava. E não foi só agora, tem sido assim em vários jogos. Então, assim, você vê que o público vai caindo. O jogo de ontem era para estar lotado. E reclamando, e o que vai reclama. Aí, quando começa a preencher a arquibancada com listras vermelhas e brancas, que você veste a cadeira, né? Você coloca ali para poder parecer ali que não está vazio, é porque está vazio. Mas o Prates tem uma teoria. Não, é que eu tenho teoria. Ele me falou. E torcedor já viveu, e ele vive o clube, obviamente, intensamente, como pouca gente que não torce vive. Ele vai na boa, vai na ruim. E essa ausência eu entendi. É uma maneira, você acha, Eugênio, de demonstrar insatisfação com o time. Não é demonstrar insatisfação, é de não estar achando que vale a pena ir. É que às vezes tem que correr na subida, né? Quando você tem que correr na subida, você tem que estar junto com o time. O time não está indo bem. Só vai na boa? Correr na descida, eu vou também. Torcedor Deixa é esse comigo que só vai na boa. Eu vou Olha só, Abel. Qualquer torcedor de qualquer time, quando o time está jogando bem, você quer ir ver o jogo. Quando o time é modorrento, o time fica tocando a bola pro lado, o cara não sai de casa. Não, mas tem torcida que vai só na ruim. Não. O time tá mal, ela vai. Agora, o time tá mal, Eugênio, mas uma média ruim, não. Entendi. Ontem, 36 mil pessoas não é um público ruim. 39 de presente. Não, só que para Flamengo... E para a média do Flamengo? O que eu estou colocando é Flamengo. Flamengo no Maracanã. A gente se acostumou, de 2019 para cá, ver Maracanã... Acima de 50 como você mil. gosta de falar, sold outs. O que é isso daí? Com ingressos esgotados. Bom. Não tem ingresso para ver o jogo do Flamengo no Maracanã. Agora está sobrando. E quando começa a faltar, é que não está sendo tão atraente para o público. Mas vamos combinar. O Tite nunca prometeu espetáculo no Flamengo. E a contratação do Tite, quando o Flamengo contrata o Tite... mas a torcida quer espetáculo, amigo. Não, mas ele sabe que dirigindo o Flamengo, ele tem que jogar bola, né? Eu até vejo que houve certa compreensão da torcida do Flamengo pelo momento do clube.
Pô, uma temporada para se jogar no lixo no ano passado, nada a aproveitar. Vamos com o Tite para tentar uma segurança de time, para tentar estancar... Voltar a ganhar. Então, voltar a ganhar. Porque não é só que jogou mal ano passado, não ganhou nada, nem o Carioca. Exato. Vamos estabilizar, vamos voltar a ganhar. Uma primeira parcela muito pequena foi cumprida, que voltou a ganhar, ganhou o Carioca, que foi tratado como uma prioridade pela diretoria. E agora, não se dá para esperar plasticidade, um Flamengo envolvente. Isso daí o Tite nunca foi e nunca prometeu. Mas jogou mal. Então, mas o ponto para mim, além de jogar mal, esse time do Flamengo não alcançou o que o Tite quer e o que o Tite sempre pretendeu como técnico, que é o tal do equilíbrio. Você acha que o trabalho dele já alcançou, Breno? Do próprio Tite? Porque a impressão é que o Tite está reconhecendo que talvez ele imaginasse uma coisa e essa coisa não aconteceu ainda. Aí eu não sei o quanto isso tem alguma ligação com ter priorizado, como o Flamengo priorizou para ganhar o estadual, porque claramente o clube se mobilizou para ganhar o Carioca como ganhou. Né, até não abrindo mão, mas negociando talvez no começo de Libertadores, no começo de Brasileiro. E eu acho que o Tite está reconhecendo que o estágio do trabalho não lhe agrada também. Eu tenho essa impressão. O Tite usa muita figura de linguagem. Ele deixou claro ontem na entrevista que o time jogou mal. E que é isso que a gente tem que tentar analisar aqui. Por que o Flamengo não está conseguindo jogar? Então, mas aí que entram vários fatores. Diga lá. Se a gente botar a lupa só no trabalho do técnico, a gente não consegue entender o que é o Flamengo de hoje. E o que se esperava do Flamengo desde o ano passado. E em todas as temporadas, começo de temporada do Flamengo, a gente olha para o elenco, esperamos uma máquina. E o que o Flamengo tem se tornado nos últimos anos é uma máquina de subvalorizar o próprio elenco. O elenco do Flamengo está sempre ali aquém das expectativas, aquém do potencial. E sai técnico, entra técnico, nenhum deles consegue tirar tudo que o elenco pode oferecer. Então, há um problema maior, porque se a gente ampliar um pouquinho o recorte, a gente vai perceber que passaram técnicos com características de trabalho diferentes, com filosofias de jogo diferentes, com abordagens diferentes, até no tratamento humano, no aspecto ali de relacionamento com os atletas. Não dá para comparar São Paulo com Dorival. Então estou falando de tática, estou falando da abordagem humana. Mas dá para comparar na abordagem Tite com Dorival, dá para comparar no aspecto tático alguma coisa do que o Vitor Pereira pretendia e o Paulo Souza. Mas por que tantos técnicos têm passado pelo Flamengo e não conseguem tirar o máximo? É sinal de que há problemas maiores. Um dos problemas do Flamengo, que o Tite certamente deve estar incomodado, é um problema físico. O Tite sempre se acostuma... De novo? Não, mas isso está desde o Renato. Desde o Rogério. Então, muitas lesões, mas agora, no caso do Tite, é um problema de não conseguir ter o time na intensidade ideal. E o Tite sempre... a gente sempre viu nos times do Tite um comportamento físico de jogadores. Pô, o Corinthians do Tite era Ralf e Paulinho, os caras ali no auge, meio campo pegador, meio campo intenso. No Flamengo, ele não tem isso. O Pulgar é um jogador ali de característica de passe, de uma bola mais vertical, não é esse jogador... Mas ele tem o Alan. Não, tem o Alan, mas o Alan ontem no segundo tempo murchou, não conseguiu manter o rendimento do primeiro para o segundo tempo. E vários jogadores, Arrascaeta continua sendo um craque, certo? Então, mas aí fica a dúvida. Esses caras estão jogando mal? O Eugênio citou o Bruno Henrique, você citou o Alan e outros jogadores. Porque o time coletivamente não está bem, a individualidade não tem aparecido, pelo menos nesses últimos jogos, ou os caras que estão mal fisicamente, então, ou alguns estão mal individualmente, tecnicamente. Mas é por isso... Quais são as respostas? É por isso que eu não culpo só o treinador por não conseguir tirar o máximo do elenco. Eu tenho certeza que esse elenco, o mesmo elenco do Flamengo, transportado para o Palmeiras, renderiam mais, não só pelo técnico, mas pela a estrutura do clube, que cuida melhor do atleta, os processos internos são diferentes. No aspecto físico, a gente vê o Palmeiras sempre dando resposta, mesmo em situação de desgaste. O Veiga, por exemplo, tem sido questionado. Olha o Veiga, mas continua à disposição, está jogando. O Arrascaeta não, e o Arrascaeta foi desfalque em várias oportunidades no Flamengo. Todo fim de temporada o Arrascaeta estava baleado. Então, e isso numa constante. Então, mas eu lembro que assim que chegou o Tite com a comissão técnica dele, foi falado muito por várias pessoas da mídia, etc., que o Tite
com a comissão que tem Eu esperava isso. César Sampaio, E eu falei Fábio isso várias vezes. Macerejan, Sempre eu acompanho nas o filho entrevistas, dele, inclusive. quem mais que tem na comissão técnica? Kleber Xavier, etc e tal, que eles iriam tomar conta do departamento de isso futebol aí. do Flamengo. Exatamente Como fez Jorge Jesus com sua comissão técnica e que isso tudo ia melhorar. Por isso Lembra que disso? eu falei isso, não só eu, mas eu falei muito isso. Não só você. E é por isso que eu tô desiludido, porque eu esperava mais. Eu esperava mais. E falei aqui ontem, quando dos palpites, né, Bel? Que você falou que ia ser 4-0, 4-1. O professor falou 4-0. O Praz falou 2-1. 2-1. Só você acertou. Não, Você e o não, Prats. não. Eu Não falei que acertou o 2-0. palpite, mas acertou o que seria o jogo. O que Você eu não falei acertou. porque Eu o que tem errei. acontecido é um Flamengo que se satisfaz com pouco. Mas ontem não foi o caso, não. Não é que ele Ontem não faz- conseguiu se ele não satisfazer com conseguiu mais. fazer No nada. É segundo diferente. tempo, é um Flamengo acomodado, que olha para o jogo. O Amazonas não está. Mas você achou que não foi foi isso, apresentação, Eugênio? Não, toque lateral, é a opção Não. sempre Não por conseguiu não jogar, arriscar, não conseguiu atacar. por não ir para Eugênio, cima. quando você deu esse tem exemplo- sido assim sempre. Você deu esse exemplo em relação ao palestino, e aí você pode Sim. até ter razão. Palestino Fez e outros 2 a jogos, 0, mas dominou e se outros acomodou. jogos. Tem uma diferença. É diferente. Nesses jogos, o Ontem time não. criou chance para fazer mais. Isso é uma coisa. Ontem não criou chance para fazer Outros mais que jogos. um, não. Você pode citar o exemplo do De La Cruz chutando a bola para fora no começo, uma cabeçada aqui, outra ali. conseguiu Mas jogar. tem chance para ganhar, para fazer mais gols. Vem de 2 Eu acho que derrotas. ontem foi pior, Mas Eugênio. é um campeonato inteiro, uma temporada inteira, em que ele, no segundo tempo, ele para de jogar. Não, gente, É, mas... Não, mas para Prats, de jogar porque a o que- time quer, porque o treinador é orienta, porque porque os jogadores é o- também perdem a intensidade. A mentalidade é da segurança no jogo. É não segurança correr que tinha risco. ontem, Eugênio? Copa do Brasil. É não, sim. Eugênio, que Não, mas segurança 1 a 0 corrida não ontem, tá Eugênio. vivo. Quando uma você disputa. tem o time fazendo a opção por não arriscar uma jogada para frente e ficar tocando bola de lado, é porque está na Não, cabeça, está na mente deles 1 a 0 isso. no Mas jogo, Copa do ontem eu Brasil, discordo, Eugênio. eu respeito sua opinião. Ontem Não, eu discordo. eu entendo também o que Flamengo você não tá tinha falando, nada para claro. ficar satisfeito, ganhando de 1 a 0 do Amazonas. ter que o time inteiro Então, pra por que Manaus. que ao invés de tentar passo para frente, ficou tocando a bola de lado? Então, a gente tem que descobrir isso, analisar. Mas não é porque estava Enfia a satisfeito bola. com 1 a 0 no Amazonas. Teve lance que o lateral passava e o jogador com a bola pegava, rodava e jogava para trás. E na jogada que Você acha acelerou, que é porque saiu eles o gol. estavam satisfeitos? Com a torcida vaiando, você acha? É aquele jogo de futebol do mínimo risco, mas quando você não assume riscos, você abre mão de atacar, porque você vai só para a bola de segurança. Então, eu não vou errar esse passe aqui no ataque, vou tocar para trás, começa de novo a jogada aqui, porque eu não vou arriscar. O que a gente estava falando aqui essa semana do Wesley, do Corinthians, que muita gente fala, mas ele tem que tentar o drible, ele tem que tentar ir para cima. E quando ele vai para cima, ele ontem abriu o caminho para a vitória do Corinthians, quando ele foi para cima da marcação. Sabe, você tem que tentar o diferente, você tem que tentar um passe enfiado e tal. Mas o Flamengo não, ele Acho não que fazia não a é por opção por ontem não foi arriscar. por acomodação, Era o seguinte, não. e se eu tentar Foi falta esse de passe capacidade. aqui, corre o risco de eu errar, o time adversário pegar a bola. Não é Melhor possível. não, Eugênio, mas toca foi pro 1 a lado. 0, tava 1 a 0. Veja bem, para quem fala tanto em as entrevistas, inclusive levando auxiliares, preparador físico, fisiologista, comissão técnica dele que trabalha com ele, para quem fala tanto em minutagem, em dificuldade para repetir o time, em preservar alguns atletas, desgaste excessivo. Então, esse ele é vai o ter que levar mantra. o time inteiro para Manaus. Esse é o mantra. Não, acabou esse negócio. Ele vai ter que ir para Manaus, ele não tem como Esse falar é o o seguinte, mantra. não, eu vou levar agora muitos com 20, 19, porque eu vou descansar todo mundo no Rio de Janeiro, Mas, não tem jeito. mas essa não é a cabeça deles, eles não vão descansar todo mundo em jogo nenhum. Não, ou descansar muita gente, vai ter que levar o time completo. Mas vai ser sempre assim. Sábado vai jogar em trocar Bragança. 3, 4 jogadores de um jogo para o outro, tá, mas o time Não, mas se reserva fizesse inteiro 3 não ou vai ter. 4 ontem, não faria isso, eu acho. Ele fez, Se- por se exemplo, ele abre ele não 3 a 0, levou 4 a 0 ontem, não. para La Paz. La Paz, alguns jogadores ficaram no Rio de Janeiro. Então, mas Ele, aí você- tinha a situação da altitude. Pelo menos uma das explicações foi essa. Agora, para Manaus, não, porque para Manaus ontem, Eugênio, se o Flamengo faz ontem, se fizesse ontem 3 ou 4 a 0, aí você É compreende. jogo Agora a não tem jogo. jeito. Ele pensa o seguinte, sábado tem jogo com o Bragantino. Segura aqui. Se Porque continuar sábado segurando não assim, tinha. vai cair. Mas tá segurando. Dorival foi vai campeão segurando, lá e vai, caiu, imagina. Vai levando, vai empurrando com a Não, barriga já e tal. segurou demais. A situação de resultado não é ruim. Não, mas esse O ponto... resultado não é desesperador. Mas esse ponto que o Pratos tocou é fato. O Flamengo agora abriu... Não, o jogo na Amazônia já foi de outro tamanho, já mudou ab- completamente. E abre a possibilidade de Completamente. dar um Vou vexame. repetir o que eu falei. Claro. O Flamengo vai jogar na Arena da Amazônia como mandante.
Não, mas Sim, mas a gente tá falando da bola, que o time tá Não, mas jogando, ninguém tá gente. falando de mandante ou visitante. Na bola, o que tá falando é que se ontem fosse 3-4-0, ele podia colocar um monte de Amazonas reserva não lá. incomodou Ele o não vai poder Flamengo. Não, poupar. mas em Manaus é outro jogo. Não, mas o Nova Iguaçu, por exemplo. Lá o Flamengo será de novo mandante como foi ontem. E a tendência é que o Flamengo ganhe, mas o Tite não terá apoio político, que é tão valorizado internamente, para colocar um time alternativo. Vai ter de... Ele não Mas vai ele ter não essa vai segurança. colocar time alternativo. Ele não tem uma grande colocaria. vantagem. Não, no Campeonato Carioca, ele ganhou o primeiro jogo do Nova Iguaçu de 3-0. No segundo, ele botou o time titular, quando ele poderia mas poupar. o Flamengo, por Você exemplo... acha que ele pouparia no jogo da volta de Copa do Brasil? Não pouparia. Mas Contra esperava... o Palmeiras no Allianz, ele tirou Pedro vai entender. e quem mais? Arrascaeta? Arrascaeta. Mas De La Cruz, tirou De La Cruz e o Pedro. Então, Ontem esperava-se uma Não correr vantagem... risco. Perdão. Uma vantagem maior do Flamengo ontem seria fundamental para o planejamento. Já está tendo problema físico, jogadores lesionados, precisa rodar. Ontem era necessária uma vantagem maior. Então, mais do que o desempenho, foi a oportunidade que o Flamengo perdeu pela falta de ímpeto, a falta de um jogo um pouco mais objetivo, um jogo um pouco mais intenso. E era uma oportunidade. O menino muito entrou, evidente. Matheus Gonçalves, primeira bola já chutou no gol. Sim. Ele entrou bem no jogo. Vai querer arriscar, pô. E assim, se fosse algo que a gente percebesse, o elenco não tem de qualidade, mas não tem característica para isso. Mas o gol sai de uma bola acelerada, que houve ali objetividade. Ali que ainda houve havia uma o interesse tabela, no jogo. aceleração. Então, não é por limitação de jogadores ou de estilo. Então, o Flamengo ontem foi mal e muito mal nesse aspecto, porque Acomodação. gerou a necessidade de colocar força máxima no jogo da volta. É o conceito de correr o menor risco possível. O Prats fala bem do negócio do guarda-chuva. Como é que é isso? Não, isso aí é uma coisa do explica time. direito. Peraí, desculpa. Explica direito. Vamos falar com total respeito ao Amazonas, que subiu da Série C, veio Foi Série B. extremamente competente É um time pra jogar novo, ontem. é um time que está Competente. investindo, etc. Não e tal. fez cócegas na Mas o defesa do Flamengo Flamengo. tem que amassar o Amazonas. Não fez cócegas, O espera um Flamengo, o pouquinho. maior elenco da América Não do fez Sul, cócegas, tem mas que também não amassar. fizeram cócegas neles. Sim, o Amazonas não fez cócegas no Flamengo, Eugênio. Não fez. E quantas cócegas fizeram neles? O pé dele tava lá, assim, Por isso, encostava aí na porque o cócega, Flamengo, na justamente axila, para ninguém não fez correr cócega, risco, então. Que risco? não assumiu risco. Tava jogando contra quem? Contra o Manchester City? Que Não, risco? Contra o Amazonas. Ah, para. Então, eu concordo contigo. Ai. Ele devia correr risco. Claro. Ele devia assumir Gênio. risco, mas ele não quis. O Amazonas não fez cócegas. E o Flamengo fez cócegas no Amazonas no segundo tempo? Vamos ouvir as vaias da torcida do Flamengo no Maracanã, pra gente falar um pouco mais. Tá anunciando, parece que a gente vai ver um gol. Vai. Vou fazer o quê? Só teve um gol?